Para que ninguém no Brasil esqueça, e realmente isso não pode ser esquecido, o resultado, o desastre causado pelo PT no governo do Brasil foi pior, foi mais danoso do que uma pandemia. Sim, o PIB foi jogado no ralo, pior do que no período da pandemia. E esse gráfico mostra isso. Como vocês podem ver ali no governo da Dilma, nós tivemos 2 anos seguidos com queda no PIB, PIB negativo, ou seja, o Brasil encolheu a produção, né? Toda a produção interna do Brasil chegou a encolher durante 2 anos seguidos. Aí entra o governo Bolsonaro, como vocês podem ver aqui, nós tivemos um PIB razoável, aí veio a pandemia, a verdadeira pandemia, que não foi tão danosa quanto o governo do PT. E aí, se você não se lembra disso daqui, isso aqui é o famoso o V do Paulo Guedes. Lembra quando ele disse que nós sairíamos da pandemia crescendo mais que os outros países, diminuindo a inflação? Pois bem, nós fomos para 5% de crescimento. 5% de crescimento do PIB. Foi um dos maiores PIBs do mundo naquele ano, naquele período. Enquanto os outros países estavam... Nós crescemos mais que a China. Olha que impressionante, mais do que a China, que sempre foi um dos países que mais cresceu o seu PIB. E no ano seguinte, 2,9. Isso aqui já é 2023. Agora... Para você entender, esse aqui, ó, esse V aqui foi o V do PT, destruição total. E aqui nós tivemos a pandemia. E logo depois voltamos a crescer, evolução do PIB brasileiro, certo? O que eu quero mostrar para vocês, pra você ver se entender, o Brasil cresce e tal. O que eu quero mostrar para vocês, esse aqui é o V do Paulo Guedes, mas o PT também tem o V. Nós conhecemos o V do Paulo Guedes e agora vamos conhecer o V do Haddad. Você conhece o V do Haddad? Você se lembra que, ao final do ano passado, o Brasil era um dos países que estava conseguindo, de forma mais veloz, diminuir a inflação causada pela pandemia, o mundo inteiro sofrendo com essa inflação? O Brasil foi um dos que mais conseguiu diminuir a inflação, inclusive foi copiado em outros países, foi convidado pela OCDE para gerir o grupo de reestruturação econômica mundial. E, bom, o V do Paulo Guedes, agora olha o que o Haddad fez. Esse aqui que você está vendo é o V do Haddad. O que é o V do Haddad? Isso aqui é a inflação. A inflação caindo, ó, constantemente, queda após queda. Aqui já é o período do governo do criminoso, mas aqui nós estamos um resultado do governo anterior. Era os primeiros 6 meses do governo. Ele não tinha feito nenhuma alteração ainda estrutural na economia do governo, do país. Aqui o que você está vendo nesses primeiros 6 meses, essa queda que você está vendo aqui, é o resultado da política econômica do governo Bolsonaro. Tá bom? Então são os primeiros 6 meses do governo. Vou até aumentar aqui para não ficar, para todo mundo chegar melhor, beleza? Aqui começa a entrar em efeito a política econômica do Haddad. E a inflação, no período de 3 meses, saltou de 3,16 para 5,19 e aumentou agora em outubro novamente, mas esse é o gráfico mais recente que nós temos. Esse aqui é o V do Paulo Guedes. E agora, o que chamou a atenção é o quão acentuada está a ascensão, né, o aumento da inflação. Se continuar dessa forma, agora no mês de outubro já vai para 6 alguma coisa, depois 7, depois 8, e em breve nós bateremos o recorde de inflação que foi 10%, sabe quando? Também na época do PT. Também na época do PT, ou seja, o PT de agora está fazendo exatamente o que o PT da Dilma fez. É o negacionismo econômico, né? Estão aumentando os impostos sem parar, mas mesmo assim conseguiram diminuir a arrecadação, o investimento foi embora, ninguém quer abrir empresa no Brasil, 400 mil empresas fechadas, isso tudo um resultado do V do PT. Tem o V do Paulo Guedes, que é o V do bem, e esse aí é o V do PT, que é o V da miséria, da pobreza, da destruição econômica, que o Brasil está entrando a galopadas e a imprensa finge que nada está acontecendo e vem Miriam Leitão falando que é o aumento da inflação, mas ele é tranquilo, fica tranquilo, que aumentou de forma tranquila. É o cúmulo da militância que nós somos obrigados a assistir nos principais meios de comunicação e da imprensa no Brasil. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.